Se não houver um arrependimento sincero diante de Deus, porque Deus sabe o seu coração, o seu pensamento. Então, se não houver um arrependimento sincero, então você será condenado. Você não subirá no arrebatamento. Tome cuidado. Porque às vezes você está prestando atenção só na disciplina humana. Se esqueceu da disciplina divina. Cuidado com isso. Então, às vezes, esse adultério pode prejudicar a família, acabar com a família, com os negócios da família, né? A parte tanto financeira como espiritual, como emocional, acabar, derrotar, destruir. Mas também, às vezes, fica oculto, ninguém sabe. Mas Deus está vendo. Lembre-se, Deus está vendo. Não se esqueça disso. Arrependa-se, mude de vida. Deus pode ainda fazer maravilhas na sua vida, na sua família. Então, como resumo aí para refletir sobre o 7º mandamento, o adultério destrói a família. Por quê? Sim, ele destrói a família porque quebra a aliança assumida pelo casal diante de Deus e da sociedade. A infidelidade destrói a harmonia no lar e desestabiliza a família. O adultério refere-se apenas ao envolvimento sexual de pessoas casadas? Não, refere-se também ao relacionamento sexual entre uma pessoa solteira e uma casada. Por que o adultério é destrutivo para a família? Porque é uma loucura que compromete a honra e a reputação do casal. Por que o casamento é uma instituição divina? Porque foi planejado e criado pelo Senhor. Qual o limite entre o simples olhar e o olhar malicioso? O olhar malicioso é o que cobiça com o desejo de possuir o outro. Então você escutou a palavra de Deus, você quer aceitar agora Jesus como Senhor e Salvador? Quer começar uma nova vida com Deus? Quer que seus pecados sejam todos apagados, perdoados? Então vamos orar juntos agora. Se você cometeu um desses pecados, ou vários pecados que nós citamos aqui, né? Pecado do adultério, homossexualidade, às vezes a masturbação, porque a masturbação é você imaginar fazendo sexo com a pessoa. Então, isso no pensamento já é prostituição, já é adultério, né? Então, se você cometeu algum desses atos que nós falamos aí, às vezes o incesto, ou sexo com animal, sexo fora do casamento, então todos esses assuntos que nós falamos, então se você quer se arrepender agora, começar uma vida nova com Deus, tomar uma atitude de combater o pecado, de vencer o pecado, se aproximando mais de Deus, vamos orar juntos agora. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, essas vidas. Oh, regrada rufere cantar de cuxeria na nossa mãe. Pai querido, ajuda essas pessoas a combater e a vencer o pecado, a se aproximarem de Ti, Senhor, e resistir ao diabo, para que ele fuja deles. Pai, ajuda-os a vencer as tentações. Ó Deus, salva agora aqueles que se arrependem, se aproximam de Ti. Escreve os seus nomes no livro da vida. Reaviva, Senhor, os nomes daqueles que estavam em pecado dentro da igreja. Ó Deus, ajuda-os agora a encontrar arrependimento. Ó Deus, fortalece-os para combater o pecado daqui para frente e vencer. Ó Deus, em nome de Jesus, perdoa, Senhor, esses pecados. Perdoa essas vidas que agora se chegam a Ti arrependidos. Obrigado, Lord, ajuda-os, ó Deus, que o lar deles seja um lar feliz, que seja uma igreja onde se lê a Tua palavra, onde se busca conhecimento de Ti, onde se busca comunhão contigo, Senhor. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, nós queremos avisar onde estaremos agora, nos próximos dias, dando palestras, né, para jovens, palestras de escola dominical, palestras sobre avivamento, dons espirituais, batismo do Espírito Santo. E se você deseja nos convidar, aí está o nosso endereço e você entra em contato conosco. Temos aqui o e-mail, temos aqui o WhatsApp, nosso telefone. Então entre em contato conosco, estaremos aí com você. Lembrando que nós não cobramos para estar aí com você. Não existe nenhum tipo de acordo financeiro, né? Nós podemos ficar na casa do pastor, não se preocupe com isso. Também nós não costumamos ir para restaurantes ou fazer algum turismo, nada disso. Nós estamos aí para levar a palavra de Deus para você. E quando eu estou ministrando, eu não gosto de almoçar nem de lanchar, nada disso. Eu pratico ainda o jejum e gosto de estar aí
na comunhão com o Espírito Santo e recebendo orientação de Deus para falar à igreja, para ministrar batismo no Espírito Santo, cura, libertação, dons espirituais e salvação, pregando o Evangelho também, usando o ensino da palavra de Deus para atrair as pessoas para Deus. Então, nos convide, estaremos aí junto com você. Vamos ver a nossa agenda então, onde estaremos esses dias. Nos dias 14 e 15 de março, nós estaremos aí, se Deus quiser, em Martinópolis, aí próximo a Presidente Prudente, São Paulo, Martinópolis, São Paulo, Congresso de Jovens. Depois, no dia 28 e 29 de março, estaremos aí em São Paulo, capital, no setor 18, aí um seminário de EBD, também um culto domingo à noite. Então esteja conosco aí, dia 28 e 29 do 3. É aí um simpósio na Assembleia de Deus da Vila Espanhola. Depois, nos dias 1º e 2 de maio, nós estaremos na cidade de Santa Rita novamente. Já estivemos lá agora e o pastor presidente lá nos convidou para estarmos lá ministrando sobre dons espirituais, sobre batismo do Espírito Santo, no seminário de avivamento no Tempo Central, na cidade de Santa Rita, Maranhão, ali próximo a São Luís. E nos dias 30 e 31 de maio, então nós estaremos aí no seminário de Escola Bíblica Dominical e também um culto de pregação em Curitiba, no Paraná. Então, essa aí é a nossa agenda que temos até agora. Se você quer nos convidar, nos convide, estaremos aí com você na sua igreja. Vamos então ao nosso questionário. Questionário da lição 9, não adulterarás. Lições bíblicas, primeiro trimestre de 2015, CPAD, para adultos. Tema, os 10 mandamentos. Valores imutáveis para uma sociedade em constante mudança. Comentários do pastor Ezequias Soares. Nós trazemos aqui nos vídeos somente as frases já completas e as respostas somente as verdadeiras. Para você encontrar o questionário com as perguntas com respostas falsas e verdadeiras e também as frases para serem completas, você entra em nosso site e outros sites também a respeito da EBD. Vamos então ao nosso questionário. Dentro do texto áureo, a primeira pergunta para completar. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Dentro agora da verdade prática, segunda pergunta para completar. O 7º mandamento diz respeito à pureza sexual e à proteção da sagrada instituição da família, assim como o mandamento anterior fala sobre a proteção à vida. Dentro da parte número 1, o 7º mandamento, pergunta número 3. Qual a abrangência do 7º mandamento? Trata de um tema muito abrangente que envolve sexo e casamento num contexto social contaminado pelo pecado. O mandamento consiste em uma proibição absoluta, sem concessão, expressa de maneira simples em 2 palavras: não adulterarás. Sua regulamentação para os israelitas pode ser encontrada nos livros de Levítico e Deuteronômio, que dispõem contra os pecados sexuais, a prostituição e toda forma de violência sexual com suas respectivas sanções. Pergunta número 4. Qual o objetivo do 7º mandamento? O decálogo segue uma lógica. Primeiro aparece a proteção da vida, em seguida vem a família e depois os bens e a honra. O mandamento não adulterarás veio para proteger o lar e dessa forma estabelecer uma sociedade moral e espiritualmente sadia. A proibição aqui é contra toda e qualquer imoralidade sexual, expressa de maneira genérica, mas especificada em diversos dispositivos na lei de Moisés. Pergunta número 5. Qual o contexto em que o 7º mandamento foi promulgado? A lei foi promulgada numa sociedade patriarcal que permitia a poligamia. Nesse contexto social, o adultério na lei de Moisés consistia no fato de um homem se deitar com uma mulher casada com outro homem, independentemente de ele ser casado ou solteiro. Os infratores da lei deviam ser mortos, tanto o homem quanto a mulher. Vamos à parte número 2, infidelidade. Pergunta número 6, o que significa adultério? É traição e falsidade. É a quebra de uma aliança assumida pelo casal diante de Deus e da sociedade.
uma infidelidade que destrói a harmonia no lar e desestabiliza a família. A tradição judaico-cristã leva o assunto a sério e considera o adultério um pecado grave. Trata-se de uma loucura que compromete a honra e a reputação de qualquer pessoa, independentemente de sua confissão religiosa ou status social. Pergunta número 7. Qual a atualidade do sexo antes do casamento e qual era a sua penalidade na época da lei ser instituída? Esta prática está muito em voga na sociedade moderna, mas nunca teve aprovação divina e por isso os jovens devem evitar estas coisas. Em Israel, os envolvidos em tal prática, desde que a mulher não fosse casada ou comprometida, não eram condenados à morte. A pena era menos rigorosa, mas o homem tinha de se casar com a moça, pagar uma indenização por danos morais ao pai da jovem e nunca mais se divorciar dela. Hoje, esse tipo de pecado requer a aplicação de disciplina da igreja, mas nem sempre o casamento deles é a solução. Pergunta número 8. O que é fornicação? A moça virgem, desposada com algum homem, diz respeito, no contexto atual, à noiva que ainda não se casou, mas está comprometida em casamento, mas praticou sexo com outro. Trata-se do pecado sexual de fornicação praticado com consentimento mútuo. A pena da lei é a morte por apedrejamento, como no caso do envolvimento com uma mulher casada. A razão desta pena vai além do simples ato, pois se trata da quebra de fidelidade. Porquanto humilhou a mulher do seu próximo, assim tirarás o mal do meio de ti. Parte número 3, agora, outros pecados sexuais. Pergunta número 9. Quais as leis referentes ao estupro? A lei contrasta a cidade com o campo para deixar clara a diferença entre estupro e ato sexual consentido. Os versículos 25 a 27 tratam do caso de violência sexual, pois no campo a probabilidade do socorro era praticamente nula e a moça era forçada a praticar o ato. Nesse caso, somente o estuprador era morto, acusado de crime sexual, mas a moça era inocentada. Pergunta número 10. A lei estabelece a lista de parentesco em que deve e não deve haver casamento, para evitar a endogamia e o incesto. Como a lei descreve as penas de cada grupo desses pecados de incesto? Nenhum homem tomará a mulher do seu pai. A lei dispõe contra a prática sexual execrável de abusar da madrasta. É o pecado que desonra o pai, invade e macula o seu leito. Quem pratica tal abominação está sob a maldição divina. Na lei, o assunto pertence ao campo jurídico e a condenação prevista é a morte. Entretanto, estamos debaixo da graça e, por essa razão, o tema é levado à esfera espiritual, cuja sanção se restringe à perda da comunhão da igreja. A sábia decisão apostólica é a base para o princípio disciplinar que as igrejas aplicam hoje. Pergunta número 11. O que é bestialidade? É uma aberração sexual, tanto masculina como feminina, contra a qual a lei dispõe, tendo como sanção a pena de morte, seja para o homem, seja para a mulher e também para o animal que devia ser morto. Bestialidade e homossexualismo desonram a Deus e eram práticas cananeias, razão pela qual os cananeus foram vomitados da terra. Parte número 4, o ensino de Jesus. Pergunta número 12. Como Jesus se referiu ao 7º mandamento nos evangelhos? O Senhor Jesus reiterou o que Deus disse no princípio da criação sobre o casamento, que se trata de uma instituição divina, uma união estabelecida pelo próprio Deus. Ele também se referiu ao tema do 7º mandamento de maneira direta e indireta. Direta ao fazer uso das palavras não adulterarás ou não cometerás adultério, no Sermão do Monte, na questão do moço rico e nas passagens paralelas. Indireta quando fala acerca do divórcio, tema pertinente ao 7º mandamento. Pergunta número 13. Qual o problema dos escribas e fariseus em relação ao 7º mandamento? Mais uma vez ele corrige o pensamento equivocado das autoridades religiosas de Israel. Os escribas e fariseus haviam reduzido o 7º mandamento ao próprio ato físico, pois desconheciam o espírito da lei, apegavam-se à letra dela. Assim como é possível cometer assassinato com a cólera ou palavras insultuosas, sem o ato físico,
Da mesma forma, é possível também cometer adultério só no pensamento. Pergunta número 14. O que Jesus ensinou sobre a concupiscência do adultério? Há diferença entre olhar e cobiçar. O pecado é o olhar concupiscente. O sexo é santo aos olhos de Deus, desde que dentro do casamento, nunca fora dele. O livro de Cantares de Salomão mostra que o sexo não é apenas para a procriação, mas para o prazer e a felicidade dos seres humanos. Jesus não está questionando o sexo, mas combatendo a impureza sexual e o sexo ilícito, a prostituição. O Senhor Jesus diz que os adultérios procedem do coração humano. Agora, conclusão, pergunta número 15 para completar. Cremos que Deus sabe o que é certo e o que é errado para a vida humana. A Bíblia é o manual divino do fabricante e é loucura querer ir contra ele. A sanção contra os que violarem o 7º mandamento, a fé cristã, não vai além da disciplina da igreja e, em alguns casos, do caos na família. Mas o julgamento divino é tão certo quanto a sucessão dos dias e das noites. E a única salvação é Jesus. Glória a Deus. Aleluia.